Você está ouvindo a nossa Folha da Semana com os seguintes assuntos na pauta de hoje. Prefeitura de Coxim acumula 7 milhões de reais em dívidas com emendas impositivas. Fim da linha para Carla Zambelli, deputada é condenada e se torna inelegível. Desmatamento no Pantanal cai 75% entre agosto de 2024 e abril de 2025. Cinema brasileiro, Ainda Estou Aqui, estreia na China com presença de Dilma Rousseff e Janja Lula da Silva. Eu sou Giovanni Soares e estou começando o nosso podcast Folha da Semana, edição número 11, disponível nas principais plataformas de streaming. Você confere agora os principais assuntos dos últimos dias. Folha da Semana. E para começar os assuntos de hoje, olha só que bronca feia está acontecendo em Coxim. Sabe aquelas tais emendas impositivas? Bem, explicando para você de um jeito resumido, é como se fosse uma grana, um dinheiro que os vereadores têm o direito, por lei, de dizer onde deve ser usada no orçamento da cidade. Eles indicam essa verba para atender diretamente o que a população mais precisa. E tem regra, tá? Metade desse dinheiro tem que ir para a saúde. O resto pode ser usado em educação, arrumar as ruas, ajudar quem precisa, esporte, cultura, enfim, coisas importantes para o dia a dia. Bom, o problema é que aqui em Coxim parece que a prefeitura não está muito a fim de seguir essa regra, tá? Um levantamento feito pela Câmara Municipal mostrou que nos últimos 4 anos a administração deixou de pagar várias parcelas dessas emendas. A brincadeira já virou uma bola de neve e a dívida passa de 7 milhões de reais. Isso mesmo, 7 milhões de reais que deveriam estar melhorando a vida do povo, mas que ficaram parados em algum lugar. E quando esse dinheiro não chega onde deveria, o resultado é sentido na pele pela população. São menos investimentos em postos de saúde precisando de reforma, escolas com problemas, ruas esburacadas tanto na cidade quanto na zona rural e menos apoio para programas sociais que ajudam muita gente. Essa falta de dinheiro só piora a situação de famílias que já enfrentam dificuldades. Um dos vereadores que está nessa luta para regularizar os pagamentos soltou o verbo. Ele disse: enquanto a população enfrenta dificuldades no acesso a serviços básicos, os recursos que poderiam estar ajudando estão sendo retidos pela própria administração municipal. É inadmissível que direitos garantidos por lei sejam ignorados, penalizando quem mais precisa. E ele está coberto de razão, não é? Bom, a Câmara Municipal precisa agora, mais do que nunca, apertar o cerco, fiscalizar e cobrar com força a prefeitura para que essa dívida seja paga e o dinheiro finalmente chegue onde é mais urgente, né? E é hora de todos os vereadores de Coxim se unirem e mostrarem serviço nessa cobrança, porque quem está perdendo é o cidadão. A expectativa é que esse assunto volte com tudo nas próximas reuniões dos vereadores. Vamos ficar de olho, viu? E falando em prestigiar e cobrar o que é certo, pra gente aqui do Folha da Semana continuar trazendo notícias como essa, mostrando o que acontece na nossa cidade e no país de forma independente e direta, a gente precisa daquele apoio, tá? O nosso trabalho é feito com coragem e a sua colaboração ajuda a gente a manter as luzes acesas e o nosso microfone ligado também. Se você curte o nosso trabalho e acredita na importância da informação, manda lá um Pix pra gente. Qualquer valor ajuda demais, tá bom? A nossa chave Pix é o e-mail folhapublicitaria@gmail.com folhapublicitaria@gmail.com, tá bom? Valeu pela força. Você está ouvindo Folha da Semana. Gente, olha só o tamanho desse enrosco aqui. O Supremo Tribunal Federal, o STF, bateu o martelo e a coisa ficou feia para a deputada federal Carla Zambelli, uma das aliadas mais conhecidas do ex-presidente Bolsonaro. Por decisão unânime, ou seja, todo mundo concordou, ela foi condenada a 10 anos de prisão e ainda por cima ficou inelegível pelos próximos anos. Isso quer dizer que ela não vai poder se candidatar a nada por um bom tempo. Quem também se deu mal nessa história foi o hacker Walter Delgatti Neto, que pegou uma pena de 8 anos.
Bom, a Zambelli ela foi condenada por invadir computadores e por falsidade ideológica. Traduzindo, usar informações falsas para fins políticos e tentar jogar a credibilidade das instituições lá no chão. O Delgatti, que já era conhecido por ter invadido os sistemas do judiciário, também foi responsabilizado por participar diretamente desse esquema. Além da cadeia, os dois vão ter que pagar juntos R$2 milhões como indenização por danos morais coletivos. Essa grana vai para os cofres públicos como uma forma de compensar o estrago que eles fizeram contra o Estado e a sociedade. E essa decisão do STF não é só sobre punir duas pessoas, é um recado bem claro de que usar a tecnologia e a mentira como arma na política não vai passar batido por lá. Para a Zambelli, que era a unha e carne com Bolsonaro, o resultado é duro. Perdeu os direitos políticos e, pelo menos por agora, a carreira de deputada foi para o espaço. Com isso, Carla Zambelli entra para a lista das figuras do bolsonarismo que estão enroladas com a justiça. Parece que a conta dos abusos cometidos, muitas vezes debaixo do guarda-chuva da imunidade parlamentar, está começando a ser cobrada. Folha da Semana. E olha só que notícia maravilhosa para nós aqui. O Pantanal, um dos lugares mais incríveis e importantes do planeta, está conseguindo respirar um pouco mais aliviado. E sabe por quê? Entre agosto de 2024 e abril de 2025, o desmatamento lá na região caiu impressionantes 75%. Quem diz isso são os órgãos que ficam de olho no nosso meio ambiente. Essa baita redução é uma vitória enorme na luta para preservar a natureza e o equilíbrio do Brasil. Essa virada positiva mostra que o Brasil entrou numa nova fase, com o governo federal fortalecendo as políticas ambientais e mostrando um compromisso real com a sustentabilidade. Com fiscalização mais firme, investimento em tecnologia para monitorar tudo de cima e muita conversa com as comunidades que vivem na região, o país está dando sinais claros de que voltou a cuidar do que é nosso. E não é só proibir o que é ilegal, não. O governo federal também tem incentivado projetos de economia sustentável, como o turismo ecológico e o apoio a atividades que produzem sem destruir a natureza, respeitando os ciclos dela. Essa mudança de postura também ajuda a melhorar a imagem do Brasil no mundo todo, mostrando que a gente está levando a sério o Acordo de Paris e as metas globais para combater as mudanças climáticas. Como diz o ditado, né? É de se orgulhar. E é muito bom saber que temos um presidente que realmente se preocupa com o meio ambiente. E a queda no desmatamento do Pantanal é mais do que um número, né? É um sopro de esperança para as próximas gerações. Então, a gente continue nesse caminho. Folha da Semana. O seu resumo é aqui. E olha, o nosso cinema brasileiro tá com tudo, viu? Rompendo fronteiras e conquistando corações por aí. Esta semana o filme Ainda Estou Aqui estreou lá na China e a sessão foi pra lá de especial. Contou com a presença da ex-presidenta Dilma Rousseff e da socióloga Janja Lula da Silva, esposa do presidente Lula. Chique demais, né? E essa estreia internacional do filme é muito mais do que um reconhecimento da qualidade artística da obra. É uma chance de levar para o mundo a nossa memória, a nossa capacidade de resistir e a história do povo brasileiro, né? Que são os temas centrais do longa. Feito com muita sensibilidade e força, o filme toca fundo em sentimentos de luta, identidade e esperança. Durante o evento lá na China, tanto a Dilma quanto a Janja falaram sobre como a cultura é importante para construir a nossa memória e para fortalecer a democracia. E pelo jeito o público chinês sentiu essa mensagem, porque a recepção foi super calorosa. Isso mostra que não importa, né, a língua ou o lugar, histórias humanas de verdade e com potência encontram eco no mundo todo. Ver Ainda Estou Aqui brilhando lá fora é um motivo de orgulho para todos nós aqui e que acreditamos, né, na força do cinema para transformar a sociedade e a política. É o Brasil que emociona, que faz a gente pensar e que resiste também, né? Sendo visto muito além das nossas telas. É o nosso país ganhando o mundo. Que viva o cinema brasileiro, viva a cultura que transforma.
E assim chegamos ao fim de mais uma edição do nosso podcast Folha da Semana. Eu sou Giovanni Soares e agradeço demais a sua audiência. O podcast Folha da Semana volta no próximo fim de semana com mais um resumo dos principais acontecimentos dos últimos dias. Então não esquece de ativar as notificações aí para você não perder nada, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Valeu! A Folha da Semana fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Para mais informações, acesse o nosso site www.folhapublicitaria.com.br.